Bom dia, pessoal do terceiro ano. Então, hoje a gente vai dar início à nossa aula 7, tá? Dando continuidade ao nosso conteúdo de geometria analítica. Já vimos a equação geral da reta, tá? E já vimos a equação reduzida da reta. Agora a gente vai ver ângulo entre retas, tá? Então, aqui, ó, nós temos aqui no plano cartesiano, duas retas, a reta R e a reta S, tá? São retas concorrentes, retas no mesmo plano que se cruzam em um único ponto, tá? O que acontece? A gente vai fazer o cálculo para descobrir o menor ângulo formado, que é esse ângulo θ, entre essas duas retas, a reta R e a reta S. Então, como que a gente faz isso? Então, aqui, ó, o menor ângulo θ formado por duas retas R e S concorrentes, tá? No plano cartesiano essa é a fórmula que a gente vai utilizar para achar esse ângulo θ, tá, pessoal? Bom, primeiramente, tá? R e S tá aqui na fórmula, mas pode acontecer de estarem com uma outra letra, dependendo do exercício, tá? Primeiro ponto é esse. Segundo, elas são concorrentes, tá? Essa fórmula são para retas concorrentes. Terceiro, MS, MR são os coeficientes angulares das retas R e S, tá? O que são os coeficientes angulares? A gente viu nas aulas passadas. Quando eu pego a equação geral da reta, isolo y, o que eu faço? Eu passo a equação para a forma reduzida. Quando eu tenho a equação na forma reduzida, tá? O que a gente tem na frente do x? O a. E o a é o nosso coeficiente angular, que seria exatamente os valores que a gente precisa para utilizar nessa fórmula aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai descobrir, o início do exercício vai ser sempre descobrir o coeficiente angular. Depois, substituir na fórmula, ela está em módulo, tá? Essa fórmula, então quer dizer que os valores vão ser positivos. E depois que eu descobrir esse valor, eu vou ter que ver qual é o ângulo que corresponde ao valor, tá? Por quê? Porque eu quero saber o menor ângulo, eu não quero saber o valor desse menor ângulo, eu quero saber o ângulo, a resposta é um ângulo, tá? Então, a gente calcula, acha um valor e depois a gente vai na tabelinha de ângulos notáveis, né? E vai lá buscar saber qual é o ângulo que corresponde a este valor, tá? Tem casos, o que acontece? Existe um caso particular, que quando essas retas concorrentes, ó, uma delas está na vertical. Quando isso acontecer, ó, para descobrir esse ângulo θ, a gente não usa toda essa relação, a gente usa essa aqui, que é uma forma, um caso especial, tá? Um caso particular. A gente vai achar quando for desta forma que eu estou mostrando aqui, ó, com uma das retas na vertical, a gente vai calcular essa tangente de θ igual a 1 dividido pelo coeficiente angular de R, ou seja, pelo coeficiente angular da reta que está inclinada, que não está na vertical, tá? Achando esse valor, a gente descobre qual é o ângulo que corresponde a este valor, tá, pessoal? Então, assim, ó, essas vão ser as duas fórmulas que a gente vai usar nos próximos exercícios, tá? E também um pouquinho do conhecimento adquirido de equação geral, equação reduzida da reta e coeficiente angular, tá? Então, agora, o que eu vou propor aqui para vocês, tá? Na nossa aula 7. Bom, a gente viu, então, ângulo entre retas, páginas 58 e 59. Eu vou propor a página 60 do exercício 1 ao 3, tá? Tem mais um pouquinho de matéria, mas por enquanto a gente vai ver isso, página 60 do 1 ao 3. Eu vou comentar um pouquinho os exercícios, tá, pessoal? Então, vamos lá. Aqui. Exercício 1. No plano cartesiano foram representadas duas retas, a R e a S,
Escreva as equações reduzidas. Bom, vocês vão isolar y. Isso é escrever equação reduzida, tá? Depois, pergunta assim, ó. Determine os coeficientes angulares. Ou seja, o que são os coeficientes angulares? São os valores de A, ou seja, os valores que acompanham x, tá? Depois, a gente vai calcular o menor ângulo formado por essas retas. Então, o que a gente precisa utilizar? Essa fórmula aqui, ó. Tá? Nós vamos pegar os coeficientes angulares da reta R e da reta S e vamos substituir aqui, tá? Eu vou dar uma comentada aqui com vocês nessa para usar como exemplo. Pode ser que alguém não tenha entendido, ó. Vocês vão colocar aqui na fórmula os respectivos valores e vão achar a tangente de θ igual a 1. A resposta não é 1. Vocês vão lá na tabelinha dos ângulos notáveis, qual é a tangente que dá 1? É a de 45 graus. Então, a resposta é θ igual a 45 graus, tá? Questão 2, então, agora, ó. Aqui. Determine as medidas do menor ângulo formado pelas retas R e S de equações, tá? O que a gente vai fazer primeiro? Primeira coisa, a gente vai isolar y. Por quê? Porque eu preciso que essa equação fique na forma reduzida para que eu possa identificar os coeficientes angulares, tá, pessoal? Então, como a gente precisa de coeficientes angulares nesse exercício, então a gente também precisa de equação reduzida da reta. Então, a gente isola o y, tá? E daí, quando a gente escrever a equação geral da forma reduzida, a gente vai enxergar de forma clara quais são os coeficientes angulares, tá? Das duas retas, porque a gente sabe que os coeficientes angulares é o A, ou seja, o valor que acompanha x, tá? E o exercício 3, ó, ele é aquele caso particular, olha, onde uma reta é vertical. Então, a gente vai usar o quê? É essa relação que está aqui em cima. Essa aqui é a que vocês vão usar no exercício 3, tá, pessoal? Então, é isso a explicação. Agora, a gente vai continuar mais um pouquinho da matéria. Agora, a gente vai entrar em paralelismo e perpendicularidade entre retas, certo? Repetindo, paralelismo e perpendicularidade entre retas, tá? O que significa isso? Ó? Nós temos aqui, ó, uma pergunta, vamos responder. Aqui, tô arrumando, que eu achei que tá um pouquinho desfocado. Qual é a condição para que duas retas no plano cartesiano sejam paralelas? Qual é a condição? Que os ângulos que essas retas formam com o eixo das abscissas devem ser iguais, ou seja, para que duas retas sejam paralelas, né? Nesse caso tratado aqui, no plano cartesiano, estes dois ângulos têm que serem iguais. Então, seria essa condição para ser paralelas. E é isso que a gente vai usar. Para que duas retas não verticais, tá? RS, olha, não verticais, cuidado com isso aqui, ó. Sejam paralelas, devem ter o mesmo coeficiente angular, que vocês já sabem como encontrar o coeficiente angular, tá? E agora eu vou mostrar um exercício, porque vai ter exercícios que vocês vão fazer dentro deste modelo, tá? Só para enfatizar que essa relação que a gente viu ali, ela é chamada de condição de paralelismo entre duas retas, tá? No plano cartesiano, claro. A gente está em geometria analítica. Vamos acompanhar esse exemplo. Vai ter exercícios que vão falar assim: obtenha a equação da reta S, que passa pelo ponto P, 2 e 5 e é paralela à reta R, ou seja, está dizendo que é paralela, condição de paralelismo.
de equação y é igual a menos 3x mais 7. Então, quando pede uma equação, a gente sempre usa a equação do feixe de retas, que é essa equação aqui, ó, muito importante, que também já foi vista nas aulas anteriores, que é y menos y0 igual ao coeficiente angular da reta S vezes x menos x0. Bom, o que que eu tenho? Eu tenho um ponto? Tenho. Se eu tenho um ponto, eu tenho x0 e y0. Eu tenho coeficiente angular? Tenho, porque eu tenho uma reta. Eu tenho uma equação. No momento que eu tenho uma equação da forma reduzida, eu tenho o meu coeficiente angular, ó, que é exatamente o que eu estou tentando explicar para vocês, ó, que é o valor que acompanha x, é o nosso A. Com isso, a gente substitui, ó, 2 e 5, ó, 2 e 5, e menos 3 no lugar do coeficiente angular. Resolvendo, ficamos com y igual a menos 3x mais 11. Obtemos a equação da reta S, a partir de um ponto e a partir da equação da reta R, tá? Continuando mais um pouquinho, ó, tá? Bom, eu já falei da condição de paralelismo, né, onde os coeficientes angulares são iguais. E agora eu vou falar para vocês, ó, a condição para que duas retas sejam perpendiculares, porque paralelas é a que eu falei anteriormente, tá? Qual é a condição para que duas retas sejam perpendiculares? Então, vamos direto para a definição. Para que duas retas R e S não paralelas aos eixos coordenados sejam perpendiculares, para que elas sejam perpendiculares, é necessário que isso ocorra, ou seja, o coeficiente angular da reta S tem que ser igual a 1 menos o coeficiente angular da reta R, certo? Então, essa aqui é a nossa condição para que duas retas não paralelas aos eixos coordenados sejam perpendiculares. Tá, pessoal? Então, assim, ó, agora a gente viu paralelismo e perpendicularidade entre retas nas páginas 61 e 62, tá? Vocês vão fazer os exercícios da página 63, todos, tá? Toda a página 63. Eu vou comentar rapidamente alguns exercícios, tá? Caso haja dúvidas, para que a gente possa fazer com tranquilidade. Vamos lá. Considere a reta R de equação. Obtém equação y igual a 3x mais 2. Obtenha a equação da reta S paralela à reta R que passa pelo ponto. Bom, tá dizendo que é paralela, então o coeficiente angular é igual. Então, o que que a gente pode fazer? Usar a equação do feixe de retas e fazer exatamente igual aquele exemplo que eu mostrei aqui no vídeo, tá? A gente vai fazer isso para a letra A e vai fazer isso para a letra B. Depois, a gente vai ir para o exercício 2, ó. Aqui, ó. Escreva a equação de uma reta R que passa pelo ponto A e é perpendicular à reta S de equação, tá? O que que acontece? Aqui a condição é de perpendicularidade, então tem que ir lá na relação de perpendicularidade, tá? Para conseguir concluir esse exercício, tá? Vocês também vão aqui, ó, usar a equação do feixe de retas, tá? Só que antes disso, vocês vão ter, pessoal, que ver essa condição aqui para achar o coeficiente angular da reta R, tá? Não é igual, simplesmente, tá? A gente tem que achar o coeficiente angular da reta R utilizando a condição de perpendicularidade. Depois, sim, a gente continua normalmente pela equação do feixe de retas. Tá bom, pessoal? Exercício 3. Vamos ver aqui. No plano cartesiano, as retas R e S são perpendiculares e se cruzam no ponto C. Aqui tá dando a tangente para vocês, ó. Então, vocês vão fazer o quê? A equação da reta S, tá, pessoal? Ó, começando pela equação do feixe de retas, tá?
E assim vocês vão lendo os exercícios, mas mais ou menos já deu para ter uma ideia como é que se faz, tá? O prazo para entrega dessas atividades é até 5 de maio, tá, pessoal? Repetindo, página 60, exercício do 1 ao 3 e toda a página 63, tá? Até a próxima aula, pessoal.